Seja muito bem-vindo ao Alquimia Espiritual 777, um espaço onde mergulhamos nos mistérios do ser, da alma e dos antigos conhecimentos esquecidos pelo tempo. O que é o tempo? Ele realmente existe ou será apenas uma construção da nossa mente? Hoje vamos viajar por três mundos diferentes: a filosofia, o hermetismo e a física moderna, para entender como cada um deles interpreta o tempo e o que acontece quando colocamos essas visões lado a lado. Puxa a cadeira, ajeita o fone e vamos mergulhar? Episódio de hoje: o tempo existe? O que os antigos sabiam e agora a ciência confirma. Vamos começar pelo começo? A filosofia? Desde os pensadores da antiguidade, a pergunta o que é o tempo atormenta e fascina mentes brilhantes. Quando eu estou falando de mentes brilhantes, eu me refiro a Heráclito, Platão, Aristóteles, Immanuel Kant, Santo Agostinho. E o que Heráclito dizia, né? Ele dizia que tudo flui, tudo muda e que o tempo é essa mudança sem fim. Para ele, o tempo não é uma linha reta, né? Mas um fluxo em constante movimento. Platão, por outro lado, ele viu o tempo como uma imagem, um reflexo, né, da eternidade. Ou seja, o tempo seria uma sombra dessa eternidade, que seria essa realidade eterna, né? E o tempo é como se fosse aí algo que, que se move, uma sombra que se move nessa realidade eterna. Aristóteles, ele foi mais pragmático. Para ele, o tempo é a medida da mudança. É como contamos o antes e o depois. Séculos depois, Santo Agostinho vem e traz uma reflexão poderosa. O que é o tempo? Se ninguém pergunta, eu sei. Mas se pergunto, já não sei. Para Santo Agostinho, o tempo vive na mente humana. O passado é memória, o futuro é expectativa e o presente é um instante de atenção. Ele é o agora. Então, Kant, Immanuel Kant, vem para revolucionar tudo e dizer que o tempo não está lá fora, mas sim dentro de nós. O tempo é uma estrutura da percepção humana. Conclusão filosófica: o tempo não é absoluto. Ele depende da consciência e da mudança. Já o tempo no hermetismo, né, ele tem uma ideia, né, trazida lá do Caibalion. O Caibalion é aquele livro hermético, né, que traz os 7 princípios. E dentro dessa concepção do tempo hermético estão 3 princípios principais, que é o princípio da correspondência, né, o princípio do ritmo e o princípio da vibração. Quando a gente fala do princípio da correspondência, assim como é em cima, é embaixo. E ele sugere que o tempo, né, ele está em todos os níveis, no nível físico, no nível mental e no nível espiritual. Já o princípio do ritmo fala sobre os ciclos. Então, para o hermetismo, né, o tempo é cíclico, mas ele também funciona em espiral, né? De que forma? Os ciclos, eles são medidos aí, por exemplo, e nós temos primavera, verão, outono e inverno. São ciclos, né? E eles refletem esse passar do tempo. E ao mesmo tempo, eu tenho também a questão de que eu vou viver diversas primaveras, mas cada primavera que eu vivo não é igual à outra, né? Eu acrescento algo, eu aprendo algo, né? Então, quando eu falo da espiral, eu estou referindo a isso, né? Cada vez que eu passo por aquele mesmo ponto, ele já não é mais o mesmo, né? Ele acresceu algo a mais, houve uma transformação, houve um conhecimento. Então, eu estou ali, né,
percorrendo esse circuito espiralado. E algo interessante sobre o tempo no hermetismo, quando ele está ligado à vibração, que cada momento ela é uma frequência específica do universo, né. Então, o tempo no conclusão hermética, ele é um ritmo e não uma linha. O hermetismo considera, né, que o presente, ele é a única realidade estável. O passado e o futuro, eles são dimensões mentais, são potenciais, ressonâncias. Para a alquimia, né, o que vem muito ali, é que esse tempo, espiralado, ele serve também para que a gente amadureça, né. Então há um amadurecimento, né, dentro desse ciclo, dessa espiral do tempo. Agora nós vamos viajar para o campo da ciência. Né? E quando a gente vai lá para o Isaac Newton, né, ele traz a ideia do tempo como sendo presente, passado e futuro, né? Então esse tempo ele é linear e absoluto. Já Einstein, ele diz que o tempo ele deixa de ser absoluto. Então, ele contradiz a ideia de Newton e ele diz que o tempo se curva, se alonga, se contrai, né? E dois relógios podem marcar diferentes tempos dependendo da gravidade e da velocidade. Pela física de Einstein, a gente sabe que esse tempo ele vai depender também do espaço, né? E da velocidade. E isso é fascinante, mas a mecânica quântica, ela vem para deixar as coisas ainda mais profundas e trazer ainda mais, questionamentos para a gente. Quando a gente vai falar sobre a mecânica quântica, ela vai trazer que as ordens dos eventos podem ser ambíguas, né. Você pode ter uma situação onde o evento A acontece, antes e depois do evento B. Aí eu trago para você a ideia daquele filme, sabe, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e é sobre isso, né, é sobre essas partículas elas, acontecendo simultaneamente, no antes e no depois. E o tempo acaba sendo não a causa disso, mas sim o efeito, ou seja, ele vem depois, né, ele é uma consequência daquilo que está acontecendo com as partículas. Então o tempo, ele deixa de ser, contínuo, né, e ele passa a ser emergente, ele é a consequência daquilo que acontece. E muitos físicos sustentam aí uma ideia mais ousada e que o tempo pode não ser fundamental, né. Então quer dizer, olha só até que ponto a gente já está chegando dentro da ciência, onde o tempo pode não ser fundamental. Mas eu gostaria de trazer uma questão científica hoje, que é a do zero absoluto. Quando a gente vai baixar a temperatura e para o zero absoluto, que é uma temperatura muito baixa, nós vamos levar a partícula para esse momento, para esse zero absoluto, a gente observa que essa partícula, ela continua ali vibrando, né? Porque pela física atual, a gente entende que tudo vibra, assim como se fala lá no Caibalion, né, que tem esse princípio hermético da vibração, tudo vibra. E a física traz essa informação para gente, que tudo está vibrando. Então essa partícula, mesmo estando lá no zero absoluto, ela tem uma vibração mais baixa, mas ela ainda está vibrando, né, porque senão ela deixa de existir, ela não pode ser a matéria, porque a matéria ela está vibrando, ela é vibrante, né. E o tempo, dentro da ciência, ele acaba sendo algo relativo, algo maleável, talvez até emergente. Essa é a conclusão que nós temos até agora. E agora vem a parte mais interessante. O que que essas visões têm em comum? Aí vamos traçar o paralelo entre o hermetismo, a filosofia e a ciência. Quando a gente fala sobre o tempo não ser linear, né, o hermetismo, ele fala dos ciclos e das espirais.
A física fala da relatividade e temporalidade indefinida. Já a filosofia traz a mudança e a percepção do tempo de acordo com a nossa mente. Então, essas três tradições, elas rejeitam que o tempo pode ser rígido ou absoluto. E aí cai por terra essas questões aí do tempo absoluto. O papel da consciência, né, no hermetismo, a gente tem o princípio do todo é mente. Na filosofia, a gente traz o conceito da percepção do tempo. Olha só, eu vou trazer um exemplo aqui para você. Você já reparou que quando o dia está bom, quando a gente está se divertindo, fazendo coisas interessantes, parece que o tempo passa e a gente nem percebe? Em contrapartida, quando a gente faz algo, né, que é desgastante, que nos incomoda, por exemplo, quando você está lá no trabalho tendo que resolver um monte de questões, parece que o tempo não passa. Olha só como isso faz sentido, né, essa questão de a gente perceber o tempo e o tempo se relacionar com essa humanidade, né. Eu diria que será que se a gente não tivesse nosso cérebro, que capta as informações e que, as decifra, né, será que nesse momento, sem o cérebro, o tempo existiria? Será que o tempo existe sem a máquina que vai ali interpretar ele? Né, que eu falo, no caso, o órgão, o cérebro, que vai interpretar esse tempo, será que ele existiria? Física quântica, a gente também traz essa percepção do tempo quando a gente coloca o observador. O observador influencia o fenômeno. Apesar de muitos questionarem isso, né, que nos experimentos foi colocado um observador como sendo um robô, uma máquina e tal, mas acontece que essa máquina que foi colocada para ser esse observador lá no experimento da física, ele também foi gerado ali por uma interferência humana. Então, existe aí interferência no sentido de uma mente colocando essa máquina para ser esse observador. E aí nós temos então uma ideia de que nessas questões a consciência ela parece ser entrelaçada a esse fluxo temporal. O tempo como vibração, né? No hermetismo, o ritmo e a frequência, eles vão determinar esse tempo. Na alquimia, a gente já tem aquele fogo interno, né? O cozimento simbólico. Então, o cozimento faz com que haja uma transformação, certo? Daquele material. E aí há o amadurecimento, né? E esse amadurecimento nada mais é do que uma transformação e uma evolução daquilo, né? Daquilo que era antes se transforma em algo diferente, né? E a física, ela traz a ideia das partículas, que elas estão oscilando, né, em campos. E o universo vibra e o tempo se manifesta nessas vibrações. O tempo como ilusão ou construto, né? No hermetismo, o presente é eterno, né? Então nós temos a ideia do eterno presente. Agostinho e Kant diz que o tempo nasce na mente. E na física moderna, o tempo pode ser emergente, não real em última instância, que é aquela questão que a gente colocou de que esse tempo ele é o fruto, né, da movimentação ali das partículas que estão se movimentando tudo ao mesmo tempo. No final das contas, todas as tradições, cada uma à sua maneira, elas sugerem que o tempo é mais uma percepção, né, uma coordenação de eventos e uma projeção da consciência. Então eu pergunto a você, o que é o tempo? Talvez o tempo seja mudança, ritmo, vibração, memória, perspectiva, informação, transformação e percepção. Ou talvez, como algumas tradições dizem, o tempo seja apenas a forma como a nossa consciência organiza a realidade. E talvez o presente seja tudo o que realmente temos, né?
E então a gente finaliza o vídeo de hoje. Eu quero agradecer você por estar comigo aqui nesse episódio. E se você gostou desse mergulho no tempo, deixa aqui o seu like, compartilha e comenta aqui embaixo. O que o tempo significa para você? Meu nome é Janaína Campos e nos vemos no próximo episódio. Até lá e que seu tempo seja sempre muito bem aproveitado.